possamos começar. É o primeiro aberto, fizemos alguns ensaios, tivemos duras críticas, mas construtivas. O Selfie entendeu que é um momento de abrir comentários do Evangelho, fazer encontros com o Evangelho, para que possamos levar as pessoas que estão presas em casas pela pandemia e quem já viu de perto alguém contaminado, viu como é cruel esse vírus danado aí. Então, a ideia é levar uma palavra de estímulo, de confiança, de conforto para as pessoas que estão convalescendo em casa e aquelas que também estão bem de saúde, mas que não conseguem ir até o centro, ouvir uma exposição, ouvir uma palavra amiga, sentar com os plantonistas. Então, a ideia é aproximar. Esse trabalho começou e a gente foi amoldando conforme as experiências foram sendo realizadas. E a ideia é levarmos, então, uma palavra de 20, 25 minutos, talvez uns minutinhos a mais, e, ao mesmo tempo, deixar aberto o chat. Todo mundo sabe, aí tem o chat, só apertar em cima. Durante a apresentação do expositor, da expositora, colocar ali sua dúvida, ou qualquer pergunta que queira fazer, e, ao final da exposição, nós vamos, então, ler as perguntas e a Mônica, que é a expositora hoje, procurará responder, na medida do possível, todas as perguntas. Caso alguma fique, prometemos, na próxima semana, trazer o comentário dessa pergunta, dessa dúvida, para que possamos caminhar sem preocupações, com esclarecimentos daquilo que precisamos e daquilo que nos incomoda. Então, é assim, o trabalho voltado a entrar nos lares, a entrar junto com as pessoas que estão carentes de ouvir alguma coisa sobre o Evangelho. Esse é o primeiro, e que possamos atingir os corações conforme seja a vontade de Jesus. Então, nesse momento, eu convido a todos para que elevemos os nossos pensamentos até Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos reunidos em seu nome, pedindo que possamos estar recebendo total assistência dos bons espíritos, para que os comentários sejam edificantes, que possam atingir nossos corações, nossas mentes, que possamos, ao final, sair bastante fortalecidos, com muita esperança, para seguirmos a nossa jornada com bastante vontade e com bastante alegria. Que assim seja. Então, convido a Mônica para que ela possa fazer o comentário da noite de hoje. Boa noite. Antes, se alguém tiver com o microfone baixo, com som baixo, tenta regular no próprio aparelho, porque não sei, a Silvia disse que o microfone, que o som estava um pouquinho baixo para ela, né? Então vamos tentar regular aí. Todos estão ouvindo bem, né? Acredito então que todos estejam ouvindo bem. Bem, então boa noite a todos, muito bem-vindos a esse nosso encontro com o Evangelho. É com muita alegria que a gente está aqui e consegue matar um pouquinho as saudades, né? Olhando para todos os companheiros queridos, aqueles que a gente já conhece, aqueles que a gente não conhece ainda, que a gente possa formar essa grande família. Que Jesus, então, possa fortalecer os nossos corações, para que Ele nos abençoe na reflexão de hoje,
para que no fim desse nosso encontro a gente realmente esteja mais fortalecido para continuar, não é, a nossa caminhada. Bem, numa noite, no ano de 33, na casa de Pedro, antes da última viagem de Jesus a Jerusalém, os seus discípulos em Jesus sempre se reuniam para ouvir os ensinamentos do Mestre. Outras vezes Jesus ficava de longe e eles conversando sobre aquilo que eles entenderam da lição, não é, de Jesus. E naquela noite em especial, a discussão girava em torno do conceito da riqueza, do que Jesus falava sobre os ricos, sobre o uso da riqueza. E particularmente Filipe e Tadeu estavam muito inflamados, porque muitos queriam entrar para o grupo de seguidores de Jesus. E muitos deles eram pessoas com posses, ricas. E Felipe e Tadeu não aceitavam a ideia de que pessoas com posses, de que pessoas ricas, não é, pudessem então participar daquele grupo de seguidores de Jesus. Eles diziam que Jesus falou que os ricos não seriam salvos, que todos já estavam perdidos, não é? E que se algum deles realmente quisesse muito, não é, se aproximar do grupo, se aproximar de Jesus, que eles deveriam vender todos os bens e só praticamente com a roupa do corpo, e aí sim fazerem parte daquele grupo. Bem, e eles defendiam, não é, com muita veemência seu ponto de vista. Praticamente eles estavam sendo aqueles fanáticos radicais. E é claro que essa postura gerava muita discórdia entre os demais companheiros ali presentes. E Levi, um dos discípulos de Jesus, que era publicano, e publicano é o quê? É um cobrador de impostos. Dentre os discípulos, era aquele que mais tinha recursos financeiros, não é? Ele tinha uma posição social confortável, tinha até uma influência, uma certa influência ali no meio da sociedade. E o Levi, então, chamava a atenção do Filipe e do Tiago que eles pudessem cair em si, refletir, que eles estavam sendo radicais na sua opinião. Que eles tinham que ter o quê? Um bom senso, porque nem sempre as aparências correspondiam à realidade. Ora, analise, nem sempre, não é? A riqueza material significava, então, pobreza de alma. Assim como a pobreza material não significava riqueza de alma. E Levi entendeu de uma outra maneira esse ensinamento de Jesus. Ele entendia que quando Jesus falou da riqueza, para ele, riqueza é assim, Jesus não estava falando exatamente do valor do dinheiro, mas falava não da quantidade de bens, não é, que aquela pessoa possuía, mas sim o apego aos bens materiais. Então, quando Jesus condenava a riqueza, ele condenava o uso inadequado, o apego, não é, a esses bens. Mas Levi não era ouvido. Eles estavam firmes naquele posicionamento e assim ficavam. Bom, aquela discussão foi adiante e depois de alguns dias, todos os preparativos, eles iniciaram a viagem para Jerusalém. E essa, não é, foi a última viagem, então, de Jesus, porque foi lá em Jerusalém, nessa viagem, que Jesus foi preso e crucificado. Então, foram, na verdade, aqueles últimos encontros, as últimas discussões que Jesus estava presente. Então, em toda aquela caminhada, na viagem, as discussões continuavam, não é? As conversas, os ensinamentos. Mas faltando alguns quilômetros para chegar lá em Jerusalém, Jesus para e pede para os discípulos para que desviassem um pouco o caminho e passassem por Jericó. Jericó era uma cidade muito rica, um importante centro comercial ali daquela região. Eles não entenderam muito bem por que Jesus queria passar por lá, mas assim foi. Bom, então, essa passagem de Jesus pela cidade de Jericó, ela está registrada no Evangelho. E nós vamos ver ali no único Evangelho que registra essa passagem integral, de Lucas, no capítulo 19,
cujo título da passagem é Jesus na casa de Zaqueu. Bom, então, nessa cidade de Jericó. Jericó, então, era uma cidade rica, próspera, extremamente movimentada por ser um centro, não é, comercial, pessoas de várias localidades, e ali, né, passando, então, uma cidade muito rica. E nessa cidade morava um homem, um senhor já, chamado Zaqueu, uma pessoa muito conhecida de todos, pela sua própria posição social, que era um homem rico, mas porque Zaqueu, ele era um publicano. E um publicano era o quê? Era a profissão do cobrador de impostos. Na verdade, Zaqueu era mais que um publicano, não é? Ele era o chefe de todos os publicanos. Então, era ele que tomava conta de todos os cobradores de impostos. Bom, naquela época, não é? Toda aquela região da Judéia era governada, não é, pelos romanos, que cobravam então altos tributos, altos impostos do povo. E os judeus odiavam pagar impostos, principalmente a Roma. Não é? Eles na terra deles sendo dominados por um povo e tendo que dar o dinheiro deles para esse povo. Então vamos imaginar o que esse povo sentia por Zaqueu. Um judeu, não é, que estava tirando do seu próprio povo para dar para Roma. Então já tinha esse preconceito. Além do que, os publicanos eram detestados pela população porque eles, na verdade, eram símbolo da avidez, símbolo da cupidez. Por quê? Porque Roma permitia com que esses cobradores de impostos cobrassem aquilo que eles quisessem, desde que a parte estipulada de Roma fosse passada para a governadoria geral lá. Então, muitos, não é, desses cobradores de impostos cobravam, não é, taxas exorbitantes e enriqueciam de uma maneira muito rápida e ilicitamente. Então, cobrador de imposto era rico porque era ladrão, porque era corrupto, não é? Então, imaginem a situação do Zaqueu, como Zaqueu era visto pelo povo. Bem, mas, não é? Durante esses 3 anos, já que Jesus estava pregando, as palavras de Jesus percorreram toda aquela região. E ali, um fala daqui, um fala de lá, e claro, uma cidade como aquela, com tanta gente, os acontecimentos da vida de Jesus, o que Jesus fazia, chegaram na boca do povo. E Zaqueu ouviu falar de Jesus. E realmente ele acreditou que Jesus era o Messias prometido pelas Escrituras. Ele ouviu falar das suas mensagens, e era uma mensagem tão amorosa, portadora de tanta fé, de tanta esperança, e aquilo tocou tão profundamente Zaqueu. Zaqueu escutou falar que aquele homem fazia milagres, não é? Que Jesus convidava todos os homens para o bom caminho. E ainda soube que ele não andava sozinho, e que a companhia desse homem era quem? Eram as pessoas pobres, os doentes, os simples, os necessitados e os desprezados pela sociedade. E Jesus, então, ele não desprezava ninguém, muito pelo contrário, ele tratava todo mundo com carinho, acolhia e sentia todos como verdadeiros irmãos. Mas o que mais tocou o coração de Zaqueu foi saber que entre os discípulos de Jesus, aqueles que estavam sempre com ele, que acompanhavam Jesus ali em todo lugar, os 12, não é? Era um publicano, Levi. Nossa! Então, se um próprio publicano seguia Jesus, então ele tinha esperança em seu coração. Bem, e aí? 3 anos ouvindo aquelas palavras, não é? E, claro, não ficou sabendo que Jesus estava se aproximando da cidade. Transeuntes, comerciantes que passaram pela caravana de Jesus, que viram Jesus em direção, chegaram na cidade avisando do acontecimento.
E o Zaqueu, ele queria muito, não é? Ver Jesus. Ele queria se encontrar com esse Messias. Quem sabe, né? O sonho dele era se pudesse realmente até falar, não é? Com Jesus. Porque ele estava cansado. Sabe quando chega aquele momento que as pessoas cansam de tudo que é material, com as coisas do mundo? Ele sonhava com novos horizontes, não é? Zaqueu, ele passou grande parte da vida dele convivendo com quem? Com as pessoas ali que trabalhavam com ele, muitos de má índole, que realmente estavam enriquecendo ilicitamente, aquelas pessoas que o interesse material era o foco da vida delas, o objetivo, a única coisa que merecia atenção. E aos poucos ele começou a se cansar, a perceber que isso não bastava, não é? A sua alma começou a sentir assim um vazio, né? Aquele vazio existencial. E quando ele ouviu falar de Jesus, não é? Seus ensinamentos, os seus milagres, nossa, aquilo tudo mexeu demais com ele. Então a vontade de conhecer Jesus crescia cada vez mais. E quando ele soube que Jesus ia passar por Jericó, ele não ia medir esforços, ele ia fazer de tudo que ele precisava, pelo menos ver Jesus. Acontece que a cidade estava muito mais cheia do que habitualmente, porque se aproximava a comemoração da Páscoa. Então a cidade fervilhava de gente, não é? Então as pessoas se acotovelavam nas ruas pelo próprio evento da Páscoa. E pela notícia de que Jesus se aproximava, aquilo tudo ficou apinhado de gente. Só que Zaqueu era um homem com uma estatura muito mais baixa do que a maioria das pessoas. E como é que ele ia conseguir ver Jesus passar com aquele monte de cabeça na frente dele? E aí ele teve uma ideia. Ele iria ver Jesus, ele ia se satisfazer de pelo menos ver Jesus de longe. E aquela rua era cercada de árvores, árvores muito grandes, figueiras, não é, chamadas de sicômoros, com uma copa enorme. E ele ali, com toda a habilidade, ele subiu naquela árvore, se posicionou num local bem estratégico e ia esperar Jesus passar. E de onde ele estava, ele via desde o começo da rua, lá embaixo, e ao avistar Jesus chegando com seus discípulos, o seu coração disparou. Ele foi tocado de uma alegria, de uma paz, e conforme Jesus se aproximava, o seu olhar ficava ali magnetizado naquela figura que irradiava tanto amor, aquele porte daquele homem com roupas tão simples, mas um porte tão altivo, tão nobre, não é? Ele conseguia captar a nobreza de caráter de Jesus. E ele ali atento, acompanhando o olhar de Jesus, os menores gestos, e apurava o ouvido para escutar o que Jesus dizia. Porque a população toda gritando, ovacionando Jesus, outros, né, nem tanto, e Jesus falava, e ele queria ouvir aquilo que Jesus estava falando. E Jesus se aproximando cada vez mais dele, e quando Jesus passa na direção dele, Jesus para, vira-se para a direção da árvore onde ele estava, olha para cima e diz: Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje necessito de tua hospitalidade e de tua companhia. Foi um silêncio. Aquele burburinho parou. Zaqueu não acreditou no que ele estava escutando. Jesus parou, Jesus olhou, chamou o nome dele. Como é que Jesus sabia o nome dele? E o que ele fez para merecer tamanha bênção daquele homem querer ir até a casa dele? Ele se sentia indigno de hospedar o Messias, não é? Mas ele se recuperou daquele choque, desceu da árvore rapidinho, não é? Foi para casa porque ele queria providenciar as melhores acomodações, providenciar uma refeição farta, saborosa para o Jesus e para aqueles que o acompanhavam. Bem, dá para a gente imaginar o que passou na cabeça de todo aquele povo que estava ali, não é, presente na rua, e dos discípulos,
quando Jesus se convidou para ir na casa do Zaqueu, né? O bochicho era, vocês ouviram isso? Jesus vai ficar na casa daquele pecador? Não, não é possível. Bem, e como se não bastasse o comentário do povo, o Felipe ficou em estado de choque. E ele olhou e falou com seus demais companheiros, mas esse que Jesus falou, esse Zaqueu, não é um rico que deve ser condenado? Pedro respondeu, sim, não é? Pedro também não entendia por que Jesus pediu acolhida justo na casa de um pecador perante a lei. Por que será que Jesus fez esse convite? Era a hora da exemplificação, né? Jesus, seus ensinamentos foram todos baseados não só na palavra, mas principalmente no exemplo. E qual era a intenção de Jesus? Dar um exemplo, ensinar aquele povo preconceituoso, ensinar o quê? Os seus discípulos que estavam tão equivocados, não é, quanto aquilo que ele falou sobre a riqueza, acordar essas pessoas, né, para um novo patamar de entendimento, para uma nova visão. E assim, depois de toda aquela peregrinação, no cair da tarde, Jesus foi para a casa de Zaqueu. Zaqueu, ele exultava de alegria. E ele estava tão feliz que ele não só fez os preparativos de uma refeição farta e saborosa para receber Jesus, como ele também mandou servir uma refeição a todo o povo que se aglomerava na porta da casa dele, que estava ali pelas ruas, pelas imediações, não é? Porque para ele era uma grande festa, um motivo de muita alegria. Jesus chegou, ficaram horas conversando. E Zaqueu sabia, claro, tinha ouvido falar, um pouco deturpado, né? Que Jesus condenava as riquezas criminosas do mundo, né? E com toda a sinceridade da sua alma, ele falou para Jesus que ele reconhecia que ele era visto como um pecador, como uma pessoa de uma vida deplorável, que muitos achavam que ele era desonesto, que ele tinha enriquecido ilicitamente, mas que ele não era assim, né? Ele dizia que ele procurava usar o dinheiro dele da melhor maneira possível, que ele beneficiava muitas famílias, que ele tratava com dignidade os seus servos, dava boas condições de moradia e de remuneração para eles. Ele gerava empregos não só para as pessoas ali da cidade, como também muitos vindos até de Jerusalém iam lá procuraram para encontrar um emprego. Então, usando dinheiro, tratando as pessoas com dignidade, com respeito, ele acreditava que ele estava percorrendo um bom caminho. Ele abriu o seu coração para Jesus, não é? E tanto abriu o seu coração para Jesus, reconhecendo que ele estava fazendo a coisa certa, que ele disse para Jesus que a partir daquele dia, que ele ia pegar metade da fortuna dele e ia repartir com os mais necessitados. Que ele ia colaborar em benefício de tantas pessoas que precisavam. E mais, se alguém aparecesse e dissesse que tinha sido prejudicado por ele, que tivesse sido extorquido por ele, que ele iria indenizá-lo. Ele ia pagar 4 vezes mais aquilo que a pessoa estava dizendo. De tal a convicção de que ele tinha feito tudo certo, mas e se propondo que se ele realmente fez algo de errado para alguém, que ele iria lá e iria ressarcir essa pessoa. E aquela sinceridade, não é, de coração, aquela entrega para Jesus, Jesus olhou para ele sorrindo, olhou para todos os discípulos que ainda estavam ali com o pé atrás e disse, né, muito feliz que naquele dia a salvação tinha entrado naquele lar, que aquele também era filho de Abraão, ou seja, era um judeu também que merecia, não é, a consideração de todo aquele povo. E disse mais, que o Filho do Homem, ou seja, Jesus, veio buscar e salvar o que estava perdido. E mesmo presenciando esse diálogo, Filipe e Pedro ainda não entendiam
por que Jesus estava tratando Zaqueu com tanto carinho e com tanta consideração. Eles traziam ainda, não é, os sentimentos viciados, não é, a gente com os nossos preconceitos, não é? E eles se perguntavam, como é que pode ele ali querer servir a Deus se ele vive no mundo de pecado? Ele está até falando que ele faz as coisas certas, mas ele vive no mundo de pecado. E Jesus escutou esse buchicho aí, não é? Se dirigiu para os seus discípulos e disse, fez uma pergunta. Qual é a esmola maior? A que socorre as necessidades de um dia ou aquela que adota providências para uma vida inteira? Quem que está fazendo mais o bem? Aquele que dá uma moedinha ou esse homem que está tratando com dignidade, que está oferecendo emprego, dando boas condições? Todos se calaram, né? E Jesus ainda, para completar, para fechar com chave de ouro, né? Ele reúne a todos e conta para eles aquela que ficou conhecida como a parábola dos talentos, que nós iremos falar numa próxima ocasião. Jesus, ele condenava a riqueza mal utilizada. Jesus condenava a riqueza morta, aquela riqueza que não gera progresso, que não gera educação, que não gera conhecimento, que não gera beleza para a sociedade. Ele condenava aquela riqueza que é guardada assim nos cofres, não é? Aquela riqueza avarenta, que serve só para ostentar o luxo, desperdício, não é? Ora, Zaqueu, ele mostrou que ele soube administrar os bens terrenos que lhes foram concedidos. Mas, não é? Talvez errou, mas chegou um momento em que ele acordou e procurou fazer o melhor com aquilo que Deus colocou nas mãos dele. Mas por preconceito, por inveja, ninguém queria ver aquilo que Zaqueu estava fazendo. Ninguém pensava no esforço pessoal, nos sacrifícios que ele fez para cumprir a tarefa dele da melhor maneira possível, não é? Então, aquilo foi ficando. E foram conversando, depois de Jesus contar a parábola dos talentos. E, no final, quando Jesus foi embora da casa do Zaqueu, ele se despediu de Zaqueu, em alto e bom som, disse a todos, tchau, Zaqueu, não é? Bem-aventurado sejas tu, servo bom e fiel. Então, fechou com chave de ouro, não é? Aquele julgamento preconceituoso daqueles que estavam ao seu redor. Essa passagem de Jesus na casa de Zaqueu, ela traz para a gente a oportunidade de falar sobre vários assuntos, né? Preconceito, utilidade de riqueza. Mas o que a gente quer falar, quer atentar, foi para a transformação do Zaqueu, né? Aquele homem que foi tocado por Jesus nas fibras mais íntimas do seu sentimento, né? Zaqueu, quem era Zaqueu? Ele vivia até ali como todas as pessoas comuns da época, com as suas aquisições materiais, muitas vezes escravos, né, das coisas ilusórias. E ali, apesar dos preconceitos, das dificuldades, dos defeitos humanos, ele era um servo bom, como disse Jesus. Ele tinha boa vontade. Ele errou sim, mas ele teve o compromisso do acerto. Ele quis acertar. Ele buscou fazer o melhor dele, não é? Ele realmente deixou a mensagem da Boa Nova, aquela mensagem do Evangelho, entrar no seu coração. E foi por isso que Jesus foi até ele, não é? Ele, quando teve contato com os ensinamentos de Jesus, ele já intimamente se conectou a Jesus, se conectou a Deus, rogando, né, uma oportunidade de melhorar. E aquilo foi captado por Jesus. E Jesus foi a seu encontro, porque sabia que ali tinha um coração sedento de conhecimento, sedento de fé,
que precisava de só ver que alguém estava estendendo a mão para que ele deslanchasse e enveredasse no caminho do bem, no caminho da autoiluminação. E realmente, não é? Depois desse encontro com Jesus, Zaqueu era um novo homem. E Zaqueu não teve mais chance nenhuma de encontrar com Jesus, porque depois disso Jesus foi para Jerusalém, foi preso, julgado, crucificado. Mas Zaqueu, aquele contato com Jesus, não é? E o convite de Jesus à renovação tocou tão profundamente o seu coração que ele realmente distribuiu metade da sua fortuna, praticamente muito mais, não é, do que metade da sua fortuna, e exemplificou a renúncia, não é? E para grande número de pessoas que conviviam com ele, que também vinculadas, não é, ao dinheiro, aos interesses materiais. Então ele buscou vivenciar os ensinamentos de Jesus, fez da caridade, não é, e da divulgação do evangelho a meta de sua vida. Com o dinheiro dele, ele conseguiu ajudar muito a causa, né, de Jesus em benefício dos pobres. E qual foi o sacrifício que ele fez, né? Que esforço será que ele fez? Será que foi fácil para ele, né? Até recebeu o preconceito da família, que achou que ele estava doido, que ia dar a fortuna dele para seguir aquele homem que muitos achavam até maluco. Quais foram as renúncias? Quais foram as dores? Como ele se empenhou, a dedicação? Que obstáculos ele precisou fazer, superar, não é, para vencer tudo aquilo? O que ele sentiu quando seus amigos os desprezaram, quando seus familiares não compreenderam? A gente não sabe, né? Mas a gente pode imaginar que não foi uma tarefa fácil, mas que ele conseguiu, porque ele acreditou nele, ele acreditou no amparo de Jesus. E ele, mesmo se considerando uma criatura não merecedora até, ele levantou a cabeça e foi em frente. E todos nós aqui somos um pouquinho de Zaqueu, não é verdade? Quantas encarnações nós passamos, não é? Nas sombras do engano, vacilando. Mas hoje, nessa encarnação, nessa existência, apesar dos vacilos, dos tropeços, das angústias, das dúvidas, a gente escolheu seguir Jesus. A gente acredita em Jesus. A gente quer ser melhor, não é? Então, com certeza, Jesus está ouvindo esse nosso apelo. E Jesus está olhando para cada um de nós e falando: desce, desce que eu preciso estar com você hoje, não é? E essa é a proposta, não é? De Jesus, a proposta de Deus para cada um de nós que está aqui, não é? Por que a gente está aqui? Se nós estamos hoje aqui encarnados, nesse momento, não é? Passando por toda essa situação que o mundo está vivendo, é porque era o momento certo para o aprendizado de cada um de nós. Todos nós somos filhos de Deus. Deus nos ama muito e quer que a gente vença. Acredita na potencialidade de cada um de nós. Todo mundo tem muito que fazer. Tem muita coisa boa dentro do seu coração. E nós, cabe a nós, não é? Botar para fora. Na verdade, nós somos aquele diamante bruto, só que o lapidador somos nós mesmos. Com a ajuda do Evangelho, da nossa vontade, a gente vai cada vez mais tirar essa casquinha e quando a gente perceber, nós vamos ser aquilo que Jesus falou. Vós sois luzes, vós sois deuses, não é? E Jesus está conosco. Jesus prometeu que ele não ia abandonar ninguém. Então, se Jesus está conosco, se ele fez essa promessa, é porque ele está, não é? Então, vamos abrir o nosso coração. Vamos ir ao encontro de Jesus, não é? Ao encontro do seu evangelho. Vamos confiar, principalmente nos momentos onde a gente se sentir mais fraco, onde a dor estiver apertando o nosso coração, onde a dúvida estiver deixando a gente desnorteado, quando o medo estiver tomando conta da gente, vamos lembrar
que a gente não está sozinho, que Jesus está com a gente, carregando a gente nessa hora. Então, nessa hora que a gente está mais frágil, vamos abrir o coração e falar: Jesus, eu estou aqui, me carrega, me ajuda, porque eu estou me sentindo tão fraco, tão incapaz. E Jesus vai dar uma força para a gente e vai dizer: você não é fraco, você não é capaz, você consegue, você é filho de Deus. Tudo vai passar, a dificuldade vai passar, o sofrimento vai passar. Vamos ter paciência. Todo esforço vale a pena, não é? Então, gente, vamos subir o mais alto que a gente puder, não é? A gente é pequeno, sim, somos pequenos, mas nós temos tudo para servir Jesus, para sentir Jesus. Vamos então abrir o nosso coração e lembrar da música, né? Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Que Jesus continue a nos fortalecer e que os seus ensinamentos possam ser esse farol que ilumina a nossa caminhada. Que assim seja. O exemplo de Zaqueu possa ficar nas nossas mentes, nos nossos corações, e a cada situação da vida que surgir, que possamos lembrar, conforme a Mônica demonstrou, as adversidades que ele teve, as dificuldades que ele teve, mas foi aceito pelos apóstolos, foi aceito por nós, cristãos, pelo exemplo de mudança de vida. Então, todos nós somos fortes o suficiente e buscamos cada vez mais força em Jesus para enfrentar o dia a dia, as dificuldades, as adversidades e encontrar a solução e sair dessas situações. Como ninguém deixou nenhuma pergunta sobre o tema, nós agradecemos a presença de todos, lembrando que às terças-feiras, a partir de hoje, às 20 horas, nós estaremos sempre nos reunindo em torno de alguma lição que Jesus deixou através dos evangelhos, para que possamos absorver um pouquinho de cada vez e que essas gotinhas possam entrar em nós, fortalecendo a nossa coragem, a nossa forma de olhar para a vida, de enfrentar os obstáculos e sairmos vitoriosos, sempre com Jesus dando a força que precisamos. Os problemas existirão, as doenças virão, mas a força está em nós e na nossa fé em Jesus. Confiemos nele, sempre estará do nosso lado. E assim, com essa certeza, eu convido a todos para que possamos imaginar a doce imagem de Maria diante de nós, nos acolhendo em tanto amor, em tanta doçura, que possamos absorver todo esse amor, essa serenidade, essa paz, que ela possa adentrar em nossos lares, iluminando todos os cantos, envolvendo todas as pessoas com quem habitamos, para que possamos estreitar ainda mais os nossos laços de família. Que esse abraço de Maria possa se expandir em todas as direções, envolvendo todos aqueles que enfrentam a pandemia, nos transportes, nas portarias, nos hospitais, na limpeza, segurança, em todos os lugares, tornando as nossas vidas melhores, que essas criaturas
possam receber esse agradecimento e esse fortalecimento para prosseguirem com as suas missões. E nós possamos, então, permanecer nesse clima de paz, de harmonia e de muita confiança em Jesus até uma próxima oportunidade. Que assim seja. Bom estar com vocês. muito bom poder rever a todos, uma alegria muito grande, não é? Se sentir assim, acolhido como se a gente estivesse lá no nosso querido selfie, né? Olhando todos ali, matando um pouquinho as saudades. Uma noite de muita se paz. tiverem sugestão de algum tema, nós estamos abertos para receber. Porque às vezes há algum desconforto, alguma situação, a gente tenta buscar no Evangelho a resposta. Tá bom? Obrigado, uma boa noite a todos. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos, fiquem com Deus. Obrigada. Maravilha. Boa Tchau. noite. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite. Muito bom, Mônica, adorei. Boa noite, muito obrigada. Microcosmo do Sistema de Saúde Público Brasileiro. Jesus abençoe a todos. Obrigada, querida. Boa noite. Fiquem com Deus. Muita saudade. Boa noite, tchauzinho para todo mundo. Boa noite, gente. Boa noite, tchau, tchau. Tchau, tchau.